Eu vou entrar aqui agora no Google Earth. Vamos entrar aqui e abrir o Earth. Aparece o nosso planeta aqui em forma de esfera, né? Então ele é redondo mesmo, né? Realmente ele é redondo, tá? Se você pensa diferente, você está errado. E aqui a gente tem aqui a América do Sul, América do Norte e América Central. Vamos dar um zoom aqui na América Central. Tem um pedacinho de terra aqui, um istmo, né? Que chama, pequeno pedaço de terra. Vamos dando um zoom aqui. E olha só, tem um navio carregando um monte de container aqui no meio da terra, né? E se eu for dando zoom aqui, no meio desse lago eu encontro um monte de navio de novo. O que será que é isso, né? Por que tem esse monte de navio aqui no meio de um lago gigante? Que construção é essa? Vamos falar sobre isso hoje. Olá, sou Marconi Heringer, professor universitário e projetista com mais de 25 anos de experiência. Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa playlist A Hora do Café. A Hora do Café é aquele momento que você para tomar um cafezinho e eu aproveito para lhe contar uma história. E a história de hoje é sobre o Canal do Panamá, cheia de aventuras. Fique ligado! Você que está fazendo faculdade, você pode esperar os 5 anos da sua faculdade e depois tentar arrumar um emprego sem experiência nenhuma. Ou você pode se qualificar com o que é mais necessário, com o que o mercado mais demanda, que é desenho técnico e AutoCAD, e conseguir logo o seu primeiro trabalho e entrar na área. Daqui a 5 anos você vai ter 5 anos de experiência na frente de todo mundo. Então fique ligado, acesse aí cursodedesenhotécnico.com e faça o curso de desenho técnico comigo. Se você quiser, você pode ter acesso gratuito à nossa apostila de desenho técnico. Basta acessar aqui na descrição desse vídeo. Lá você também encontra o link para participar do nosso canal do Telegram, onde toda semana eu coloco dicas exclusivas para quem está lá no canal. A construção do Canal do Panamá poderia ser um livro, um filme ou até mesmo uma novela, um seriado de tão grande que foi a aventura. Esse projeto ele revolucionou o transporte naval, trouxe avanço para a medicina e, acredite se quiser, criou um novo país. Claro, tudo isso ao custo de quase uma guerra. Sempre tem uma guerrinha no meio da história, não é? O Istmo do Panamá é aquela pequena faixa de terra que liga a América do Sul à América Central e, em consequência, a América do Norte. Ali foi construído o Canal do Panamá, com 80 quilômetros de largura. É uma das mais importantes obras feitas pelo ser humano, pelo homem, e transformou uma viagem que levaria 20 dias de 10 a 30 horas, dependendo, é claro, do porte e da velocidade da embarcação. Como você pode ver, o nosso vídeo está muito legal, então já vai se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Assim, todo sábado, quando sair outro vídeo da Hora do Café, você saberá aí na sua casa em primeira mão. Claro, também deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Divulgando o nosso canal, divulgando a Hora do Café, você nos ajuda a continuar produzindo e recebe conteúdo gratuito em sua casa todos os sábados. Antes do Canal do Panamá, para uma mercadoria sair de Nova York e chegar em Los Angeles, ou seja, da costa leste para a costa oeste, ela tinha que descer toda a América Central, a América do Sul, passar pelo Estreito de Magalhães e subir novamente pelo Oceano Pacífico. É um trajeto de aproximadamente 20 mil quilômetros. Vasco Núñez de Balboa, no século XVI, já havia pensado em criar o canal para encurtar esse caminho, mas era um camarada nada amigável. Contudo, a primeira tentativa real aconteceria apenas em 1878, com o francês Ferdinand Lesseps. Foi o mesmo construtor do Canal de Suez, no Egito. Esse canal liga o mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho e foi construído com sucesso. Após conseguir a aprovação do governo da Colômbia, mas o que isso tem a ver com o Panamá? É porque na época o Panamá pertencia à Colômbia. Após conseguir essa autorização, ele pensa em um projeto simples, construir um canal no nível do mar, que ligasse um oceano, o Atlântico, ao outro, o Pacífico. Apesar do projeto ter início em 1880, infelizmente ele não foi concluído, não foi bem sucedido. Chuvas torrenciais, enchentes, desmoronamentos e doenças tropicais que dizimaram milhares de trabalhadores. Algo entre 20 e 30 mil pessoas. Mas outros fatores também levaram o projeto ao seu insucesso. Com um pequeno detalhe, desconsiderar o rio Chagres, com 193 quilômetros de extensão, que estava por ali, no meio do caminho. Para fazer então um canal ao nível do mar, o rio deveria ser totalmente drenado, que seria um problema enorme do ponto de vista logístico e da engenharia, além, é claro, de um crime ambiental.
Mas vamos lembrar que se hoje o pessoal já não está muito preocupado com o meio ambiente, naquela época que não se preocupava mesmo, né? Essa ideia de drenar o rio foi abandonada porque seria impossível fazê-lo pelo impacto que haveria nos moradores daquela região. Mas infelizmente o projeto acabou sendo abandonado, não teve sucesso. E Lesseps declararia falência no ano de 1889. A construção foi parada, mas a ideia era boa demais para ser esquecida. E no ano de 1903, Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, retoma a empreitada. As vantagens econômicas, logísticas e militares seriam enormes para os Estados Unidos. É assinado então com a Colômbia o Tratado de Rey-Herán, que dá a aprovação para a construção do projeto ainda no início deste mesmo ano. Contudo, o Senado colombiano não ratificou o acordo, não assinou o acordo. Então, Roosevelt, nada feliz com aquela situação, manda uns navios americanos, daqueles bem parrudinhos, assim, cheios de canhão, fazer ali umas manobras militares perto do mar ali, do ladinho da Colômbia. Coincidência, né? Ele também incita os rebeldes panamenhos a começarem uma rebelião contra a Colômbia. Quer dizer, de um lado, uns navios fazendo exercício, de outros, na terra, alguns rebeldes ali ameaçando. Então, com medo de começar uma guerra, em 3 de novembro de 1903, a Colômbia finalmente recua. O Panamá se torna independente e os Estados Unidos ia conseguir o quê? Construir o seu canal. Como forma de retribuição, o Panamá dá aos Estados Unidos o controle da zona do Canal do Panamá, em 23 de fevereiro de 1904, por 10 milhões de dólares, como previsto no Tratado de Rey-Banal-Varilla, e uma renda anual de 250 mil dólares, a partir de 1913. Vamos lembrar que esses são valores da época, sem correção monetária. E, finalmente, todas as obras são retomadas. O primeiro engenheiro encarregado pela obra é John Findlay Wallace. Ele sofreria muita dificuldade com o projeto, com as condições de trabalho, e pediria sua demissão no ano seguinte, em 1904. A empreitada passa então para a mão de John Frank Stevens, e ele entende logo de cara que não teria sucesso no projeto se não resolvesse as questões sanitárias, ou seja, as doenças tropicais, basicamente malária e febre amarela. Stevens, então, incentiva estudos para descobrir o motivo, a razão, a causa dessas doenças. Se baseando nos trabalhos do médico cubano Juan Carlos Finlay, um cirurgião estadunidense chamado Walter Reed descobre em Cuba que a doença era transmitida por mosquitos. A partir disso, novas medidas sanitárias foram introduzidas e as doenças acabaram sendo erradicadas. Essa descoberta é tão interessante e tão importante que, para se ter uma ideia, quando os franceses estavam lá construindo o canal, eles pensavam que a doença era transmitida por ratos, muito baseado na peste negra, peste bubônica, que dizimou a Europa na Idade Média. Então, eles colocavam no pé da cama uma vasilha com água para impedir que os ratos escalassem as camas. Porém, a água é exatamente aonde o mosquito se prolifera, onde se reproduz. A gente aqui no Brasil sabe bem disso, né, o pernilongo. E aí o que aconteceu? Favoreceu mais ainda a transmissão da doença. Justamente criando condições ideais para a criação do vetor da doença, o mosquito. Resolvidas as questões de saúde, agora bastava criar condições práticas, soluções para a construção do canal. Se mostrando uma pessoa que aprende com os erros do passado, ou seja, aprende com a experiência anterior, Stevens bola uma estratégia viável para a construção do canal, e diferente. Ele opta então pela construção de eclusas, e também pensa na criação da barragem, uma represa em Gatun, formando um enorme lago artificial navegável, que ficava no meio do trajeto. Isso resolvia não somente o problema de ter que drenar os rios, mas também criou a possibilidade de gerar energia elétrica a partir da barragem. Dessa forma, essa energia seria reaproveitada para operar as próprias eclusas. Sem contar que, devido às dimensões do lago, seria necessário construir menos eclusas. As eclusas funcionam como elevadores para navios. Há duas comportas separando os dois níveis do curso d'água. Quando a embarcação precisa subir o rio, ela entra na eclusa, permanece em uma câmara que é enchida de água. Com a subida da água, a embarcação é elevada até que atinja o nível do reservatório seguinte. Algumas eclusas são tão estreitas que foram construídos trilhos e pequenos trens puxam o navio e mantêm ele centralizado. Os próprios trilhos também mudam de nível, precisam se elevar, já que o navio também se elevará de acordo com a eclusa. Em outras partes, o navio é levado por rebocadores. Durante esse trajeto, o comando do navio é passado para outra pessoa. Os operadores, os capitães, são chamados de prático, que trabalham ali,
levam até 5 anos para estarem aptos a exercer esse trabalho. Hoje, no mundo, são menos de 500 pessoas aptas a exercer esse tipo de trabalho lá no Canal do Panamá. 10 anos após o início do projeto, em 10 de outubro de 1913, as obras do Canal do Panamá são concluídas. E uma pequena taxa é cobrada dos navios que por ali passam, que pode chegar até 400 mil dólares. Aí você pensa, é muito, mas se você tiver que dar a volta toda, o consumo de combustível, o tempo, o custo total, talvez seja maior, né? Contudo, a menor taxa de todas paga até hoje foi feita por um nadador, Richard Halliburton, que pagou apenas 36 centavos de dólares para atravessar o canal a nado, isso no ano de 1928. Em 1977, os termos do tratado foram revistos e mais sangue é derramado. O Panamá passaria a controlar o canal apenas em 31 de dezembro de 1999. Durante muitos anos, o Canal do Panamá determinou a largura máxima dos navios. Quer dizer, o navio era construído de forma que ele pudesse passar lá no canal. E os mais largos eram chamados de Panamax. Contudo, devido ao avanço da tecnologia e navios cada vez maiores, como exemplo superpetroleiros, o canal precisava de ser reformado. Em 3 de setembro de 2007, começa então uma reforma de ampliação e melhoria do canal. Essa obra seria finalizada em 26 de julho de 2016. Entre os objetivos, além de alargar o canal, também se tinha um segundo objetivo, que era reaproveitar a água. Toda vez que uma eclusa baixava, aquela água ia para o mar e não tinha mais como voltar para o lago. E o lago estava sofrendo alguns problemas ecológicos por falta de água. Durante essa reforma foi pensado também, do ponto de vista ecológico, no reaproveitamento dessa água, voltar com a água doce para o lago. O próprio processo de ampliação do canal, de reforma dele, já daria por si só mais uns 2 ou 3 episódios. Estima-se que no ano passado 450 milhões de toneladas de carga passaram pelo canal. Sua receita estimada foi de 3,3 bilhões de dólares, a maior até hoje em sua história. Encerramos aqui então a Hora do Café. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu de estar aqui. E lembre-se, se inscreva no canal, ative as notificações, comente e compartilhe o vídeo. Ajude o nosso canal a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. Um grande abraço, te vejo na semana que vem.